Rapaziada, está quase a acabar. Hoje vou gravar. Se eles deitarem isto abaixo, fica aqui gravado. Panela está a comer na peida. Hoje vou gravar. Hoje fica a gravar ali. Está a acabar, rapaziada. Falta um minuto. Minuto e meio. Mais um minuto e meio. Vocês aguentam, não é? A rapaziada apareceu. O Panelas perdeu 3 jogos. Foi só eu aparecer a dizer, oh, rapaziada, vai voltar os diretos. O Panelas, pimba, pimba, pimba. Faz lembrar o pimba, pimba, pimba vocês. Este é os pimba, pimba, pimba. O Panelas. Já está a gravar ali também. Hoje fica salvo. Hoje não paro. Rapaziada! Rapaziada! Está a acabar, rapaziada. Rapaziada, até vou buscar cerveja, olha, para comemorar. Espera aí, vou buscar cerveja. Já venho, vou buscar cerveja, rapaziada. Mas o Jonathan pegou as bolas bem complicadas, parando o ataque do Benfica. Acho que fica bom de bom tamanho. Dá o prêmio de melhor jogador da partida ao goleiro do Moreirense. Vai apitar, vai acabar o jogo, já chegamos aos 49, já olhou para o cronômetro do árbitro, vai colocar um ponto final. Talvez esse último ataque agora do Benfica, para diminuir. Estava chegando para o defensor que dá um toquinho para o lateral. Serve. Rapaziada! De cabeça para passar da área. E aí a bola ficando ali com o Bruno. Neto. Dividida no Neto para ganhar. Rapaziada! Não tinha mais o árbitro. Derrota do Benfica em casa, Zebra. Zebra ao caralho, pá. O Panelas não joga um caralho à bola. Você tem esse final de semana ainda Porto e Esporte como destaques nos canais ESPN. Olha a chegada do Salve para lá para cá, Salve tentou o cruzamento. Não acabes, dá mais 20 minutos, como é habitual. Filhas da puta. Lateral esquerdo, capitão. Tá pedindo bola na área. Dá mais 20 minutos. Sai o Salve. Vem levantamento, a cabeçada aconteceu. Jonathan. Deu um soco na bola para afastar. Não acaba esta merda. Falta dele. E aí o árbitro apitou e acabou. Termina o jogo. Chupa! Não acabou ainda? Foda-se, o gajo ainda não acabou o jogo, pá! É para dar mais meia hora, pá! Não terminou, não. A Alzira lembrou. O que ele tá lembrando? É isso, e o apito do juiz foi assim. Ah, é porque você lembrou por causa de uma falta. Ah, foi isso aí. É o jogo prossegue, meu amigo. Apaga tudo que eu falei, agora sim. Acabou! Para o Benfica, 3. Rapaziada! O Panelas levou na paida em direto aqui na rapaziada! Rapaziada! Tirar o som disto. A limpinagem a assobiar, rapaziada. Deixa eu tirar o som disto. Mas aqui continuamos é com a nossa cena, rapaziada.
A rapaziada voltou e o Panelas toma lá, sempre a embrulhar, não ganha um jogo. E é isto. Bem, rapaziada, isto é o seguinte. Ontem, como vocês sabem, fomos boicotados, perdeu-se a metade do programa, a metade do direto, que foi o melhor de ontem, foi aquela metade. Pá, perdeu-se, infelizmente. O que é que acontece? Eu hoje vou voltar a ler alguns textos daqueles que eu li ontem, para a rapaziada que não viu. Vou voltar a ler. E então o que eu queria dizer hoje era o seguinte. Rapaziada, a gente estamos a sofrer agora, ainda temos mais inimigos do que o que tínhamos, mas isto é preciso é calma. Deixem-me lá pôr isto aqui a gravar. Ok. Isto hoje vai ficar aqui a gravar também. Espera aí. Que é para não se perder, porque ontem fizeram com que se perdesse aqui a nossa transmissão. É tudo a querer entalar. E então é isto. Está a gravar? Ok. Bom, rapaziada, então vamos aqui. Ontem, lemos aqui textos muito bons e depois houve, um problema na internet, tal. O pessoal daqueles dos leais que vieram falar, não sei o quê. Oh, rapaziada, eu volto a dizer. Quem quiser, manda o contraditório. Estão a entender? Eu leio aquilo que me mandam. Mandaram-me aquilo, eu leio aquilo. Não gostam? Mandem o contraditório. É tão simples como isto. Ok, rapaziada? Então... pegando ainda nos assuntos de ontem, estava um bocado empolgado e logo na altura em que estava a ler, estranhamente em que estava a ler o comunicado, que eu hoje vou voltar a ler, fui boicotado e fui deitado abaixo. Mas não é problema, que eu hoje vou voltar a ler. E vou voltar a ler os textos e vou ler até mais textos que enviaram. Ok, rapaziada? Bom, então é o seguinte, estamos muito contentes porque o Panelas levou com o pau, que era o que interessava. Os rabolhos agora vão para casa. É porrada nas mulheres que até cheira a alho, como é costume. Portanto, se vocês tiverem alguma pessoa conhecida que seja, portanto, uma mulher casada com um rabolho, ou que seja rabolha também, e que hoje vai enfardar de certeza, aliás, já anda a enfardar há umas 2 semanas e meia, hoje vai continuar a levar na tromba, como levaram na semana passada, depois do jogo no Jamor, com o Belenenses. Hoje vão apanhar outra vez e vão estar a apanhar o fim de semana todo, que hoje é sexta-feira, portanto levam amanhã e levam domingo, que a castanha. E pronto, e fica aqui a nossa palavra de solidariedade para as vítimas de violência doméstica, as mulheres dos rebolhos. Agora, continuando nós, falando das nossas coisas, ontem li aqui os textos amanhã nos rebolhos, que estão aí no direto que vocês podem ver de ontem. Depois quero esclarecer outra coisa. Em relação aos cascóis, os cascóis já estão a ser enviados. Pessoal, não se preocupem, demorou um bocado. Ficamos contentes. Mais uma vez, atingimos a produção dos 300 cascóis. Os cascóis vão ser todos entregues, não estejam com problema. As coisas demoram, porque a nossa cena logística, nós não somos nenhum grupo organizado. Aliás, nós somos orgulhosamente desorganizados. Somos um grupo desorganizado de adeptos e ilegal. Grupo desorganizado e ilegal de adeptos. Portanto, é o que nós somos. E vamos continuar a ser. E então, não se preocupem. E houve já pedidos em relação a esta t-shirt. Pessoal a querer esta t-shirt e não sei o quê. Esta t-shirt a gente só vai promovê-la depois dos cascóis serem entregues. Está bem? Que é para não haver confusão. Primeiro os cascóis são entregues. Depois a gente vai fazer uma cena para a t-shirt. A mesma coisa. Está bem, rapaziada? Bom, estamos todos contentes. O Panelas levou com a tábua. E agora o nosso Sporting. Curiosamente, ontem eu tinha dito o Peseiro foi embora. Estamos à procura de treinador. Não sei quem é que vai ser. Já falaram em 500 nomes. É difícil. É tudo gana. Os gajos bons não estão disponíveis. Como vocês devem calcular. A gente vai levar ali com refugo. Até porque a gente não tem dinheiro para muito mais. Portanto, vamos levar ali com outro Peseiro. Não é o Peseiro, é outro. Mas pronto. Mas pode ser que a equipa reaja. De facto, o Peseiro tinha 2 problemas. Um é que é lampião, ele a família toda, como eu disse ontem, e o outro é que a gente não jogava um peido à bola. Essa é que era a grande verdade e não jogávamos mesmo. Pronto. E agora vamos ver com o treinador novo que venha se a coisa melhora ou não. Bom, posto isto, eu ontem tinha lido aqui uns textos que não apareceram
e que hoje vou pegar, sobretudo, 3 textos, 3 não, antes de eu voltar a falar sobre aquela situação de ontem, que é com a qual eu vou terminar hoje, eu vou ler aqui primeiro um texto que eu gostava que tivesse ficado e que não ficou, porque deitaram-me a transmissão abaixo. Foi mesmo bloqueada, perfil e tudo. Pá, só como eu avisei, tenho 200 perfis, escusam de estar a deitar abaixo, ainda para mais agora estou a gravar. Se deitarem isto abaixo, fica ali a gravação feita e a gente amanhã mete isto na página e está mais pessoal a gravar. E é assim, vocês podem deitar os programas que quiserem abaixo, podem até matar, mas não vão destruir uma ideia. E a ideia existe, chama-se Rapaziada 1906 e vai continuar, ok? Então vou passar aqui a ler, sem mais demoras, um texto que eu achei importante do Escolhi ontem, que disse: Boas, Miguel, grande abraço para ti e para toda a Rapaziada 1906, já tinha saudades dos teus diretos. Chamo-me Carlos Franco e sou de Alcobaça, podes-me identificar que eu estou-me a cagar, não tenho qualquer problema. Ora então, vamos lá. Primeiro de tudo, parabéns, Miguel, por seres o grande pioneiro a fazer diretos. Sim, porque já antes de existir os diretos da Rapaziada 1906, já tu davas umas bicadas a fazer diretos na tua conta pessoal. Por isso, é só para veres que não sou um simples seguidor do movimento Rapaziada 1906, mas também um seguidor daquilo que fazes desde os tempos das claques. E que pena tenho de ver aquilo em que se tornaram todas as claques do Sporting sem exceção, mas isso fica para uma outra conversa. Voltando aos diretos, já tinha saudades e creio que todos os seguidores do movimento Rapaziada 1906 também. Mas o que me faz falar nos diretos é o seguinte: Miguel, tu criaste uma nova moda. Isto agora é ver turmas fantoches, leais, gajos e gajas a solo fazerem diretos no Face. Isto agora é um fartote. Todos fazem diretos à procura de algum protagonismo à pala do grande Sporting. Mas numa coisa essa gente tem em comum. Todos eles atacam o Sporting e defendem incondicionalmente o presidente destituído Bruno Carvalho. Esse que só pode agradecer a ele próprio e ter sido posto a andar do clube. Não soube gerir a fama. Acontece a muito boa gente. Essa gente é uma vergonha. Fazem diretos cheios de moral e certezas de tudo o que dizem. Muitas vezes até tiram cá para fora notícias falsas só para rebaixar a atual direção do Sporting Clube Portugal. Mas pronto, uns verdadeiros cromos. Essa gente até parecem verdadeiros experts de todas as matérias. Eles são gestores, presidentes, treinadores, etc. São tudo menos do Sporting, na minha opinião, claro. Porque um verdadeiro Sportingista não ataca o Sporting da maneira que essa gentalha o faz. Alguns deles é usarem o grande emblema do grande Sporting invertido. Um desrespeito enorme para com a instituição e uma enorme afronta aos verdadeiros Sportingistas. Depois tens aqueles iluminados, quer o Sporting ganhe ou perca, lá vêm eles com a conversa do Bruno Carvalho, o tal ex-presidente destituído. Tens qualquer outra coisa que aconteça, a frase é sempre a mesma. A culpa é do Varandas. Vou-te dar um exemplo. Uma das torneiras do balneário do futebol está avariada, culpa-se o Varandas. A cerveja no bar está morta, culpa-se o Varandas. O melhor, agora desde que o Varandas foi para o presidente de Sporting, é só rebolhos lá dentro. Esta última então é mesmo... Convido esses iluminados a verem os teus diretos desde o início do movimento, quando os fazias diariamente e sempre a malhar nos rebolhos que estavam metidos dentro do Sporting. Relembro ainda que nessa altura o presidente era o tal ex-presidente Bruno Carvalho. Só para deixar a dica aos iluminados ressabiados que por aí andam. Das duas uma, ou tinham tacho e esse foi com o caralho, ou então ainda têm fé que o ex-presidente volte para terem os respectivos tachos. São os tristes. Digo-te uma coisa, Miguel, cá para nós que ninguém nos ouve, para a nossa infelicidade, o nosso clube cada vez tem mais adeptos parecidos com rebolhos. Os outros, ao menos, querem é que o clube deles ganhe. Querem lá saber quem é o presidente, se é com corrupção. Eles querem é ganhar. E aí tenho de dar a mão à palmatória. Qualquer dia, os rebolhos somos nós. Não todos, porque nem toda a gente se presta aos mandamentos da religião fanática em prol do Bruno Carvalho. Mas o que se pode fazer? São os burros do caralho. Logo aí se vê que essa gente que não faz mais nada se não criticar o atual presidente do Sporting, que de gestão não deve perceber nada, e tu sabes bem porque geres várias empresas e também sabes bem quando se entra num projeto novo, não é num mês ou dois que se vai fazer magia e tudo fica resolvido da noite para o dia. Mas pronto, são apenas alguns supostos adeptos que temos hoje em dia no universo Sporting. Por isso não ganhamos nada, infelizmente, e já há alguns anos. Por isso, irem criticar o atual presidente e a sua direção quando tiver que criticar, sem qualquer problema. Agora sei que Roma e Pavia não se fizeram num dia e que a pressa é inimiga da perfeição. E com isto não quero que o atual presidente do Sporting seja perfeito, apenas que nos faça ganhar títulos. Também sei que não é com o atual treinador que vamos ganhar alguma coisa. Aquele que foi despedido ontem. Faço aqui o parênteses. Mas creio que o presidente também tem consciência disso. Como consciência que vai precisar de reforços para a equipa principal. E quando falo de reforços é desde o treinador e massagistas e jogadores. Tudo tem de ser melhorado. Mas como disse, isso não se faz do dia para a noite nem em 2 meses.
Não me vou largar mais, teria tanto para dizer, porque aqui tenho à vontade para exprimir a minha opinião. Sei que lês e respeitas as opiniões de todos que te escrevem, por isso decidi escrever apenas para o Movimento Rapaziada 1906. Movimento este que não dá apoio a presidentes, dirigentes ou coisas parecidas. Apenas apoio ao Sporting Clube Portugal e ataque aos rebolhos, coisa que me identifico. Amor incondicional ao Sporting e ódio eterno aos rebolhos. Sporting sempre. Mais uma vez, forte abraço, Miguel, e forte abraço à rapaziada 1906 e a todos os verdadeiros sportinguistas. Carlos Franco, o Sporting somos nós. Forte abraço, Carlos Franco, para ti também. Voltei a ler o teu texto, ontem tinha lido, mas mandaram isto abaixo. Hoje voltei aqui a ler e fica aqui a tua opinião. Se houver alguém do pessoal que seja para o Bruno Carvalho, ou a favor do Bruno Carvalho, é a favor de enviarem o contraditório que nós estaremos aqui para ler as opiniões de todos. Bom, e agora vamos aqui a outro texto que foi enviado, dos que foram enviados ontem também, e que eu acho importante que sejam lidos daqueles que foram cortados. Portanto, tenho aqui Miguel e grande rapaziada, já há algum tempo que vos acompanho e tinha saudades destes diretos. Já te enviei um texto sobre o Sporting, que leste nos dos diretos, e porque sei que és uma voz dentro do nosso clube e dás a voz a quem não a pode ter, quero vir aqui relatar 2 episódios que ocorreram no último jogo. Estava na central, no meu lugar habitual. No final, os jogadores bateram-nos palmas como forma de agradecimento. Embora a central até me deu nojo, porque vi muita gente. Alguns amigos e conhecidos de fora do estádio a saírem mais cedo, ficando ainda mais despida do que já estava de início para os 27 mil. De seguida, os jogadores viraram-se para a sul e dirigiram-se para o limite do campo. De imediato, as claques iniciaram o cântico islandês, que antes das confusões chegou a ser habitual e até mesmo brutal. Uma imagem de marca de Alvalade, apesar da simplicidade do mesmo. Funcionava e já tive o prazer de o ouvir fora do estádio e estremece e arrepia quem o ouve ao longe. Talvez pelo que se passou em Alverca, os jogadores não pararam e iniciaram uma volta ao campo, agradecendo com palmas e braços no ar os restantes adeptos, e terminar novamente perto de nós na central, por onde saíram para os balneários. Se no topo sul continuavam a virar as costas aos jogadores e a assobiar, no topo norte, junto aos adeptos do Boa Vista, o cordão policial que estava junto dos adeptos do Sporting começou a empurrar. Isto depois corroborado no exterior por amigos, os sócios que ali se encontravam. A desculpa da polícia era que a bancada tinha de ser limpa para os adeptos do Boa Vista poderem sair. Quer dizer, 30 adeptos tripeiros obrigaram à evacuação 5 minutos após o apito final, todo um topo, obrigando e não permitindo os adeptos a agradecer o apoio aos jogadores dentro de campo, porque ainda estavam a dar a volta ao estádio para terminar na central. Este apoio nesta fase e após um jogo menos conseguido, como o último, para averbar a exibição conseguida com o levantar e bater de palmas de apoio ao clube e a música da Maria José Valério, rapaziada, cantem todos comigo, era fundamental. Caso contrário, nunca nos levantaremos deste buraco onde alguns nos meteram, e não foi esse grupo da rapaziada, certamente. Inadmissível na nossa casa ver os nossos adeptos corridos da bancada pela polícia. Se isto se passava na Norte, na Sul, as claques continuavam a brindar os jogadores com assobios como se pudessem assobiar uma equipa que marca 3 golos em casa, e que golos. Como também se os jogadores fossem determinados adeptos, fações do estádio, ou pudéssemos ignorar o que se passou em maio. Essas claques pensam que os jogadores são parvos e a ponto de esquecer ou de não saber que alguns que estiveram nos ataques e que os ordenaram ou permitiram ainda estavam nas bancadas. Eu sei que tens uma opinião muito própria sobre essa questão dos adeptos versus jogadores versus dirigentes, mas não podemos ter um clube em que uns mandam mais que os outros. Tem de haver um equilíbrio entre 3 vetores. Em maio último houve claramente uma desunião contrário ao apregoado e um desequilíbrio provocado por um louco presidente a quem tudo foi dado e com o total apoio e conluio de uma parte desses adeptos por interesses ou negócios e contratos permitiu chegar a esse estado. Mas agora que aqui estamos, o que pensas disto tudo? Temos um clube ingovernável, mas que sempre soube manter este equilíbrio, mas que desta vez passou uma linha em que o ego e interesses pessoais sobrepuseram-se aos interesses do clube e dos seus adeptos. Como vês também este limpar de bancada por parte da polícia em nossa casa. As caixas de segurança não servem para isso mesmo. Já tivemos uma bancada interditada e agora isto. As pessoas pagam para ir ao estádio e ver futebol e ainda são escorraçadas, outras agredidas, outras maniatadas por claques que se acham os donos disto tudo. Sporting, o melhor de Portugal. Tal como disse ontem respondi-te, volto a responder. Já te disse que esses 3 vetores, para que a coisa mude, um deles tem que ser quebrado. É assim, a polícia não vai deixar de fazer o policiamento, obviamente, da forma como vocês sabem. As claques, a coisa está ótima para eles, e os dirigentes dos clubes também, porque fazendo o jogo com as claques e com a polícia e tal, eles mantêm sempre ali o esquema deles. A cena do Bruno Carvalho foi porque houve uma ruptura, de facto, com a questão das claques,
em que ele foi um dos que alimentou mais isso, a gente já vai falar mais à frente nessa questão, e depois viu ali partida a coisa, e depois do tal assalto à academia, e que, obviamente, aí também a polícia não pode segurar mais a onda, até porque não é a polícia quem ordenou as prisões, foi o tribunal, a polícia só tem que cumprir, portanto, as ordens do tribunal, e tiveram que os ir buscar, e agora está tudo na gaiola. E o que é que acontece? Acontece que quebrou ali uma das partes, que foi a claque, e obviamente a direção cai também. E então é assim, em relação às novas leis que estão a pensar a colocar, é simples, quem não concordar com isto não faz parte das claques. Não façam parte das claques. Não vão ver sempre os jogos numa gaiola, em que vão saber toda a vossa vida, a que horas vão cagar, a que horas vão mejar, etc e tal. Tudo, nome do pai, da mãe, do cão, do gato, do número de telefone, do telemóvel, do telefone fixo, do diabo 7. E pronto, quem não quer ser controlado dessa forma, é simples, é não fazer parte das claques e já não vai viver amordaçado. Pronto, está aqui a minha resposta às tuas questões. Muito obrigado, continua a mandar os teus textos. Para mim será sempre um prazer lê-los, tal como já tinha lido ontem e volto a ler hoje. Bom, então agora vou ler aqui outro que diz: Miguel, boa noite a todo o universo sportinguista. É com muita preocupação, mas também algum regozijo que vejo o que se está a passar aqui ao lado no Belém. Esta última providência cautelar aprova que o clube está acima dos interesses financeiros de SADs ou artistas, caem de paraquedas e compram as ações por 500 euros, dizendo serem eles os salvadores do clube. Se fiquei contente pelo encavanço aos rabolhos, não foi o Belenense, mas sim uma equipa detida pela empresa Code City, porque o verdadeiro Belenenses vive na primeira divisão dos distritais da Associação de Futebol de Lisboa. E também aprova que quem abriu as pernas nos últimos anos, com o histórico que sabemos que em 10 jogos, 10 derrotas, hoje permitir ir para o intervalo ganhar por 2. Se foi propositado ou se foi porque baixaram os braços e dava jeito de correr com os treinadores, a verdade é que foi preciso o Belém chegar a este ponto para mostrar garras a quem sempre não enrabou por trás. Isto agora fica desatualizado porque o Moreirense acaba de comer o Panelas. Portanto, da mesma forma, estar a comê-los por 2 ao intervalo. Então, é assim, há merda ali dentro do Panelas, de certeza. Bom, mas continuando. Essa Code City é uma sociedade anónima que agora contesta a sentença porque viola a lei e não diz Cruz de Cristo, que consta do emblema do Belenenses, como de muitas outras bandeiras e símbolos, desde logo da própria Federação Portuguesa de Futebol, pode ou não continuar a ser usada pelo Belenenses. É bom que os sportinguistas tenham a plena consciência que era para isto que nós caminhávamos. Uma clara cisão entre clube e SAD. Se o palhaço que lá tivemos nos últimos 5 anos continuasse no seu circo, a senda de lutar contra o clube. Com 3 providências cautelares já rejeitadas e outras mais a caminho, outras desistiu porque cedo percebeu no imbróglio jurídico onde se estava a meter, para o qual bastava olhar para as tristes figuras que arranjou para o assessorar. Isto depois de todo o prejuízo já causado pelos ataques e desvalorização da academia. Não deslargasse o poder por força interna nossa a dos associados. Poder esse que soube construir, onde todos nós fomos e fizemos parte, mas alguns souberam dizer chega, porque foi uma linha ultrapassada, a do respeito pelos adeptos. E é aqui em boa hora que a rapaziada de 1906 apareceu, porque não só o Carnido não ganhou nada, nem mesmo nas modalidades, e metade está presa ou em vias disso, como a merda que estava em Alvalade começou a ser limpa e alguma está presa, outra também em vias disso. Este antigo presidente nos levava para a belenensização do Sporting. Recordo que era muito amigo desse Rui Pedro Soares da SAD do Belenenses, onde vimos algo semelhante um dia em Alvalade com uma derrota copiosa, inacreditável por 1-3 no último jogo do campeonato há 2 anos. Como não consigo imaginar o Sporting dividido em 2 clubes, a ponto de se questionar em tribunal se um podia usar o símbolo do leão, porque era também o símbolo da Peugeot e logo não vinculativo ao Sporting Clube Portugal, imaginar chegar aqui um dia, é que esse dia estava bastante próximo quando tivemos um que dizia ser o presidente da SAD e tínhamos uma comissão de gestão a gerir o clube. Até que ponto iria essa gente, nem quero imaginar. Mas os mais elementares desígnios deste clube, como os seus símbolos, virem a ser postos em causa por um maníaco, quando foi fundado em 1905 por nobres e honrados eternos presidentes que ficam para a história e não este psicopata bipolar que agora se vem revelar um entertainer de televisões em noites europeias à espera de uma nossa desgraça, ou peça que não põe mais os pés em Alvalade, em que nada o impede, mas já vai passar discos de madrugada num bar qualquer e sabe-se lá que passar outras coisas mais. A rapaziada, em boa hora, alertou para o que aí vinha e soube bem posicionar-se num claro apoio ao clube contra os interesses instalados, que de direções e de quem delas fazia parte, dispõe dos podres, as tramóias e os negócios que lá se faziam com prejuízo para o Sporting e sportinguistas, como para os negócios das claques e toda a podridão que ali reina. Um ambiente de compromisso que não era a de um claro apoio ao Sporting,
os seus interesses desportivos, mas o dos interesses pessoais, financeiros e os egos desmedidos de ambições na vida, na política e ou das suas empresas e famílias. O Sporting encontrou o seu equilíbrio com muito e longo caminho pela frente, com altos e baixos, onde todos estaremos atentos. Mas graças à rapaziada, é bom que os sportinguistas não se esqueçam, como não deve esquecer quem é a rapaziada que ainda sente carinho e amor por aquele que também nos deu coisas boas. Contudo, o clube está acima de tudo e se jogadores e treinadores passam, presidente também. A única diferença é que uns ficam na história pelas boas razões, outros mancham-na. A rapaziada bem alertou para a possibilidade de um dia isto acontecer, porque não se soube proteger o mais elementar nessa questão, o adepto. E o interesse do adepto é apenas o do clube honrar os pergaminhos do seu passado. Quando se fez do adepto o alvo a bater, quer por direções, quer por claques profissionais, deixamos de ser um clube. Deixamos de ter um clube. Passamos a ter uma sociedade anónima semelhante à que está a gerir o Belenenses SAD. E pronto, muito obrigado aqui pelo teu texto. Fica aqui para todos verem a tua opinião. Eu tinha lido ontem, achei importante ler hoje também. Bom, agora vou ler aqui outra. Tinha sido daquele rapaz brasileiro. Oi, Miguel da Amada e toda a turma rapaziada. Estendeu entre Lisboa e São Paulo. Quero-te agradecer por este apoio público a Bolsonaro, que vais dando a este triste país. Vamos ganhar, vamos conseguir. 17. Acompanho o nosso amor há muitos anos e como São Paulino nunca seremos brasileiros puros, né? Acompanho este time aqui como o nosso Sporting em Portugal. És São Paulino, és Bandi. Mas quero porque tudo aqui se fala puxar um tema. Vi nos últimos dias uma notícia que me chamou a atenção e nunca vi ser referência no nosso universo leonino. A que mistura o futebol com a política e com isso pode ser nefasto para um clube. O nosso clube, que já tem tantos problemas, mas talvez explique por que razão algumas coisas acontecem. Então há uma claque nossa que tem líderes de partidos comunistas, que têm amizades com petistas nas suas fileiras. Há claques e vim a saber que têm bancas nas festas do Avante para vender artigos com o símbolo do Sporting. Há claques que demonstram simpatias com extremistas que mataram pessoas e que, com isso, o seu peso e importância se confundem com os símbolos do nosso Sporting e vivem com todas as negociatas e essa merda que anda em Alvalade. Porque é que continuamos a ver símbolos políticos em Alvalade e se proíbe as caveiras da rapaziada, mas pode-se usar caveiras nas bandeiras? Aqui as caveiras têm o simbolismo que tu sabes, a morte e a regeneração, a justiça sobre o mal, e que mal não faria uma verdadeira reciclagem a toda essa bancada de Alvalade. Depois dos gaviões ao Haddad contra Bolsonaro e acreditando que a vitória está no papo, vai ser bonito ver as repercussões destas eleições nos próximos meses, nas rivalidades entre as torcidas aqui. Como sabes, não se brinca com essas coisas sem consequência e mudanças de líderes. E já deu muito molho e falatório na Gaviões, com muitos a insurgirem-se contra o líder, que fez aquele comunicado ridículo de expulsar todos os outros. Por isso não acredito que somos todos cornos mansos e permitamos em Alvalade isto. Bonecos e imagens de pessoas que nada têm a ver com o nosso Sporting, mas outros já não são permitidos. Como pode toda uma bancada politizada por elementos de extrema-esquerda e com alguns líderes políticos pagam oficialmente pelos partidos? Ou bandeiras de países que nada nos dizem e outras são proibidas, como sei que foi uma do Brasil que tentaram abrir há 2 semanas porque era conotada com a extrema-direita brasileira. Como são as bandeiras portuguesas proibidas há muitos anos em Alvalade. Já outras, como as angolanas ou de figuras americanas, têm lá lugar de destaque. Até em roupa e artigos exclusivos que são vendidos e permitidos com o nosso símbolo. Músicas foram feitas para acabar com a política na curva, mas são os primeiros a fomentá-la. Esta, então, de um dos líderes de uma das claques ser líder de um partido, é que nunca me lembrou a ninguém. E nunca vi ninguém falar nisso. Imagina isso aqui, a festa que não dava. Nota Miguel, a rapaziada já falou e alertou para isto no passado, uma bancada politizada, frequentada por deputados e líderes comunistas, sócios não só do Sporting, mas também de algumas claques. Algumas desses foram os responsáveis pelos comunicados anti-rapaziada porque representavam um perigo para o Sporting. Depois do crime que foi feito ao clube e o prejuízo provocado com implicações até nas prestações do nosso Portugal no Mundial, esses não teriam lugar aqui e já há muito teriam sido limpos e presos pela polícia. Muito menos politizados. Não quero pensar que não temos capacidade para regenerar essa bancada de uma vez por todas. Abraço apertado a todos, rapaziada. Brasil e Sporting Clube Portugal acima de tudo e Deus acima de todos. Dia 28 é 17. Obrigado. Eu voltei a ler o teu texto. Eu ontem comentei em relação a isto. Seria bom que tu enviasses os nomes das pessoas a quem te referes, porque eu não terei nenhum problema aqui em ler, mas se houver alguém que tenha dúvidas, podem até mandar perguntas para nós, que nós teremos, o nosso pessoal da cúpula responde a todas as perguntas que vocês queiram, tá? Mas na próxima, se mandares estes textos, diz
chama nomes aos bois, que nós teremos todo o prazer aqui em ler. Bom, agora vou ler aqui uns e-mails que, entretanto, mandaram hoje, depois destes, e para depois rematar no final com aquele texto que eu não pude ler ontem. Deixem-me cá aqui. Eu não consegui imprimir, pá, porque hoje tive um dia atarefado, mas eu vou ler aqui diretamente do telemóvel. Deixem-me cá ver. Só um bocadinho. Ok. Mandaram-me aqui umas mensagenzinhas. Ora, cá está. Então, uma primeiro que eu vou ler aqui, que é engraçada, que é Rabolhos do Atlântico. Boa noite a todos que amam o Sporting, sem chupar colhões a ninguém, mas com opiniões. Vi o direto de ontem e vi muitas opiniões sobre presidentes. O anterior e o que neste momento dorme no poder. Não sei qual o pior ou o melhor enfeitio, mas o que é certo é que o Sporting mudou. Existia um Sporting antes de Bruno Carvalho e outro depois dele. É factual. Quer gostem ou não. Basta ver o crescimento do clube a todos os níveis. O que não mudou é não ganharmos nada no futebol. 11. Mas a culpa é de todos. E por que será? Não é haver claques que mandam mais ou menos conforme a direção. A Joela é um meandro de crime e droga e só acaba com os estantes ou pontapé nas bancadas tirá-los de lá à força. E ao mesmo tempo ir à Aroeira e acabar com a escumalha com os tiros de ponta oca. E depois ir a Benguela e a Luanda e apanhar os 15 que andam fugidos. O resto é andarmos aqui a perder o nosso tempo. O clube precisa de adeptos que defendam o clube e não defendam o próprio umbigo. Mas adiante. Vamos abrir aqui uma rúbrica sobre quem joga com o Sporting, se é um clube honrado ou é uma puta rabolha do futebol nacional. Pessoal, sabem com quem joga o Sporting esta semana? Pensem lá um bocadinho. Parecem o Panelas, mas não são. Mas são gêmeos do mesmo colhão. Joga com os Rabolhos do Atlântico. Um clube feito de rabolhos e para rabolhos. Basta verem o símbolo daquela merda. Um clube que nasceu dos próprios campeonatos que organizava, que se chamavam, vejam lá, Campeonatos de Santa Clara, 1919-1920. Competição na qual participavam equipas em representação de algumas das várias lojas de Santa Clara, apresentando-se como herdeiro natural dos outros dois Santas Claras, o Santa Clara Futebol Clube e o Sport Clube Santa Clara. Ambos, antes dele, também filiados na Associação de Futebol de São Miguel, hoje Associação de Futebol de Ponta Delgada, em que ganhavam sempre. A genética desta coletividade é igual à do Panelas. Por isso chamamos os Rabolhos do Atlântico, nunca mais serão chamados de Santa Clara do caralho. Esperamos que um dia o avião que os leve atrás ao continente se foda. Se o Sporting perder com estes Rabolhos, será uma vergonha maior do que perder com o Estoril. Os Rabolhos do Atlântico são a escumalha dos Açores. Abraço a todos que amam o Sporting, morta a lampionagem, e nunca se esqueçam na vida algo muito importante: a verdade antes da paz, sempre. Assinado BM. E pronto, um forte abraço aqui para o BM. Deixou aqui o texto dele, que eu achei engraçado. E agora vou passar a ler aqui outro texto que foi enviado hoje também, que diz: Miguel, sei que andas preocupado comigo, sou o Tailsonzinho e ando desaparecido porque o Alano fugiu para os Angola e eu fiquei sem pau. Sim, tenho a mesma ao judeu, ressuscitei dos mortos depois de se ter fedido todo com merda, mas tem a pichinha tão pequena que tive que arranjar outro namorado. Sim, dois ao mesmo tempo. O Isaac fartou-se do camarato e de meter as peças pelo cu. Dizia que depois gostava-lhe muito a cagar. Assim enrabamos-nos os três e andamos o dia todo nisto. É só encher as ventas de droga e paneleirice. Também temos pouco para fazer. O preto chefe da claque estou-nos para canto. Até temos que mendigar para ter dinheiro para a droga. Olha, o meu tecinho, o camarada, o que é do bloco e é filho de uma preta, está lançado na vida. Ele e o Heitor fazem o casal perfeito. Diz que deixa o rabo do jamante em sangue. Mas é com uma vassoura porque ninguém tem picha para aquele cu. Passam fome, comem os riçóis que lhe dão num bar, cheiram mal, mas são felizes. Manda um beijinho ao Holanda, tenho saudades dele, batia-me, mas ele sempre gostou de bater em gajas. Beijinhos, Tailson. E pronto, ficou aqui um texto. Um texto engraçado. O que é que eu vos hei de dizer? Do Tailson. Se houver algum destes aqui mencionados, quiserem mandar o texto, mandem que a gente lê. Bom, agora vamos ler aqui um texto do Miguel Costa que diz: boa noite, Miguel, parece que ontem houve uma grande confusão com o texto que te enviei com as 24 perguntas. Só para mostrar que não tenho medo, sou o Miguel Costa. Alguma das perguntas que fiz não tem sentido, ou o ex-presidente é Deus? Custa-vos tanto serem confrontados com perguntas que todos os sportinguistas deviam fazer? Deixo-te em baixo as perguntas que fiz ontem, mas hoje com o nome do autor delas. Como se fez a cama ao Godinho Lopes? 2. Como foi feita a primeira auditoria da era Bruno Carvalho e de quem era a empresa? 3. Quem é que num jantar de Natal das claques exigiu que estas fossem seu braço armado?
4. Quem é que nessa reunião culpabilizou as claques por não terem evitado a colocação de um cascol do Carnide na porta do seu prédio? 5. Como é que os implicados da JL na morte do Marco continuam a frequentar as bancadas de Alvalade? 6. Quem é que permitiu a permanência de um criminoso à frente da mais antiga claque do Sporting? 7. Quem é o romano que todos dizem ser o vendedor de droga a antigos membros da direção? 8. De onde vinha a droga que era vendida pelo dito cujo referenciado anteriormente? 9. Como se mantém um protocolo com uma claque que permite o tráfico de droga dentro de portas? 10. Quem pagava droga comprada por membros da direção? 11. Quem é que deu luz verde para que a JL abrisse caça a membros da rapaziada em 1906 numa reunião na sede da JL, dias depois de receber uma carta em que podres da JL foram expostos a nu? 12. Quem é que fornecia 5.000 bilhetes a custo zero em todos os jogos em Alvalade? 13. Quem é que disponibilizava camarotes a custo zero a pessoas que nem sócios são do Sporting e alguns até lampiões? 14. Quem é que demitiu funcionários com mais de 20 anos de Sporting e contratou alguns que até eram lampiões? 15. Quem fez a sangria na formação, permitindo que estes mudassem para o Seixal e para o Olival? 16. Quem é que abafou todos os escândalos do Carnide, chamando para si a atenção dos focos? 17. Quem é que pagava os 50 almoços e jantares às pessoas que acompanhavam os membros da anterior direção em eventos por todo o país e alguns no estrangeiro? 18. Quem pagou os hotéis e a viagem a Londres? 19. Como se viu na hierarquia a Joana Ornelas? 20. Quem contratou Douglas e quem lucrou com o negócio? 21. Quem teve nas suas fileiras o Jorge Jesus e nunca conseguiu usar todos os podres que este sabia em favor do Sporting? 22. Quem renovou com Jorge Jesus depois de obter um terceiro lugar? 23. O que se passou na reunião na casinha da JL dias antes de Alcochete? 24. Quem é o responsável pelo ataque a Alcochete? São só algumas das muitas questões que ainda faltam responder. Havia mais. Saudações leoninas, portanto, o Miguel Costa. Obrigado, Miguel Costa. Ficou aqui. Se houver alguém que queiram enviar o contraditório, este aqui vê-se determinantemente que temos um ataque ao ex-presidente Bruno Carvalho, com questões, é óbvio que é dirigido a ele. Fico aqui, eu fico à disposição de quem quiser, que mande também textos, pessoal que seja defensor do Bruno, isto e aquilo, mande os seus textos, que eu leio aqui também. Até agora tem sido mais textos anti-Bruno. Bom, agora vou ler aqui um texto que foi enviado. O aparecimento da rapaziada em 1906 trouxe boas notícias para os sportinguistas. Desde o aparecimento do mesmo, o Carnide nunca mais ganhou. E continua. Isto mandaste ontem e hoje já levaram catabo outra vez. Mas foi mais que isso. Mesmo no próprio clube houve movimentos. Ora, vejamos as claques e falo em termos gerais sem dirigir nomes ou quais temeram o movimento ou o rosto visível do mesmo. Lançaram caça às bruxas, mas a verdade é que um dos líderes da mesma, que mal ia aos jogos, passou a ir a todos os jogos, sentiu que um dos seus ordenados pudesse cair. Ou será que é por em certa parte, o movimento alertou e reatou a chama de muitos sportinguistas que o começaram a confrontar? O que é certo é que quando a rapaziada parou de ter tanta presença no mundo da comunicação, passando a agir mais pela calada, isso fez com que os conas de sabão criassem raízes mais uma vez, o que faz com que este retorno seja de extrema importância para que este seja o fim do Panelas e a glória do Sporting. Sporting sempre. Obrigado pelo teu texto. É precisamente isto. O Sporting, nós, a rapaziada, somos pelo Sporting e pelo fim do Panelas. Pronto. Agora, continuando, ontem eu estava na parte final, deixa-me só beber aqui mais uma pinga. Eu estava na parte final a explicar da minha parte e da parte da rapaziada o que é que se tinha passado em relação a algumas coisas. Vou voltar a pegar no assunto, que é o seguinte. Alguma da rapaziada tem problemas com o presidente Bruno Carvalho, outra não. Há pessoal na rapaziada que é a favor do Bruno Carvalho, há pessoal na rapaziada que é contra o Bruno Carvalho. Este assunto do Bruno Carvalho, a gente tem que pôr um ponto final nisto, porque o Sporting vai seguir em frente. E se a gente temos que olhar para a frente e para ser campeões, que eu volto a dizer que o problema, para mim, não está em presidentes, não está há qualquer coisa ali dentro que tem que ser extirpada e tem tudo a ver com a mentalidade que existe ali dentro do Sporting, quer de adeptos, quer de... Depois essas energias negativas passam para os jogadores, passam para treinadores, passam para o Diabo 7 e aquilo não tem emenda. Mas temos que pôr um ponto final nesse assunto. A grande questão que se põe aqui é que
o ex-presidente Bruno Carvalho, eu pessoalmente, ontem tinha dito isto e volto a dizer, acho que por tudo o que ele fez em termos de conquistas desportivas, vocês sabem que eu não sou nada adepto de coisa que não seja o futebol sénior. Hoje não vou gritar, que é para ver se eles não deitam isto abaixo. Hoje vou falar com calma, para ver se eles não deitam a transmissão abaixo. Que acho que me viram muito enervados, não aguentam e deitaram a cena abaixo. Então é assim, eu não sou muito, obviamente, fico contente que o Sporting ganhe títulos nas modalidades ditas amadoras, não é? Eu prefiro que ganhe o Sporting do que ganhe os outros, não tem conversa, sou do Sporting. Agora, não é uma coisa que me preenche, eu quero é que o Sporting seja campeão de futebol 11 sénior masculino. Pronto, isso já disse a todos, que é o que eu quero. O resto, nem futsal, não estou nada preocupado com isso. Obviamente quero que a gente ganhe ao Panelas, sempre, em qualquer coisa, nem que seja em matraquilhos. Qualquer coisa que é que a gente ganhe ao Panelas. Mas o que me preocupa a mim é o ser campeão de futebol. Eu, Bruno Carvalho, no resto das modalidades, está à mostra, está à vista, não tem conversa. Foi dos melhores presidentes que o Sporting teve. Agora, o problema falhou no futebol. No futebol é que a coisa falhou. Porque a gente não conseguiu conquistar nada de relevante, ok? E então é isso. Em relação à rapaziada, a rapaziada nunca teve animosidade nenhuma contra a direção nenhuma. Nem éramos contra, nem éramos a favor da direção anterior. Acontece que, a determinada altura, o ano passado, depois de ter havido hipotético, na cabeça dos gajos da claque, do Sporting, na cabeça deles, que andavam atrás, gajos da rapaziada, não sei o quê, nunca apanharam ninguém. A única pessoa que apanharam, eu ontem disse isto, foi um rapaz que via os diretos da rapaziada, como qualquer um de vocês está a ver aí agora, e que podem ter o azar de verem quem vocês são. Agora já não, porque estão presos. Ontem eu gritei, enervei-me e disse, ainda bem, eu digo ainda bem, esses tais. Sobretudo um rapaz que covardemente veio exibir uma bandeira que a rapaziada nunca teve bandeiras, deve ter sido ele que a pintou em casa, ainda se deu ao trabalho disso e depois veio para a internet pôr a bandeira. Esse é um dos responsáveis pela morte do Marco, foi um dos que estava lá, abandonou o Marco e fugiu, o Marco Ficini, da Fiorentina. Esse abandonou o local, fugiram, com medo da lampionagem. Esse está preso, outro está fugido. Eu até deixo aqui, fico aqui à disposição para quem tiver informações sobre o foragido Alano Silva, que está em Angola, fugiu para Angola. Se tiverem informações, irmãos angolanos que nos estão a ver, se tiverem informações sobre ele, mandem para nós, porque a justiça portuguesa está no encalço desse indivíduo. Esse indivíduo tem que responder perante a justiça, porque não só foi um dos assassinos também, por fuga, por omissão, na noite do Marco Ficini, como foi um dos envolvidos também no ataque à academia, é um dos que falta, ok? Portanto, se tiverem informações sobre ele, esse está foragido, mandem para aqui que a gente fará chegar as informações a quem de direito. Então é isso. Posto isto, continuando. E mais alguns outros engraçadinhos, que alguns apareciam e tal, só que nunca apanharam ninguém da rapaziada, tirando um rapaz, volto a dizer, esse rapaz, para que eu mando um forte abraço para ele, que não era da rapaziada, mas era um dos que seguia aos diretos, e que esse rapaz, por ser branco, por ser caucasiano, foi agredido na bancada por um grupo de indivíduos negros, comandados por esse infeliz chamado Walter Semedo, que agora está preso, coisa que me deixa bastante satisfeito, que agrediu de forma cobarde, porque eram vários contra ele, um indivíduo que viemos a saber depois seria por questões raciais. Portanto, uma questão de racismo anti-branco desses indivíduos, coisa que tem pautado em alguns elementos da claque do Sporting nos últimos anos. E então, portanto, tivemos informações disso, e na altura, mas nunca houve agressões nenhumas a ninguém da rapaziada, porque eles não sabem quem são as pessoas da rapaziada, nunca vão saber, sabem quem eu sou, mas a mim vêm-me bater, mas é nos colhões, é que eles vêm, que eu encho logo um carregador de putas em cima deles, ainda para mais agora, agora ainda estou mais à vontade do que estava antes, mas pronto, continuando. E então, para dizer que esses indivíduos andaram ali e tal coisa, e obviamente criou alguma animosidade com alguns elementos ligados à rapaziada,
que depois, mais tarde, na altura, em janeiro, salvo erro, houve uma agressão de indivíduos dessa claque a outra claque, a um líder de outra claque do Sporting, que é o Diretivo Ultras 21, e essas agressões, para não ficarem em claro, porque esses indivíduos andavam um pouco a semear o pânico pelas bancadas. Obviamente também se deve a eles o facto do Sporting não ganhar nada há muitos anos. Reparem, desde que essa claque existe, o Sporting foi campeão 2 vezes, porque, ao contrário do que dizem, a claque oficialmente começou a existir a partir de 1983, 84. Antes não, tanto se forem ver imagens do estádio antigo, ou antes da bancada nova ser construída, não há qualquer faixa deles. A primeira vez que se encontraram foi em 1976, sim, apoio às modalidades amadoras, hóquei, patins e não sei o quê, um grupo de amigos, mas oficialmente a claque surge depois. Portanto, o Sporting foi campeão 2 anos. E esses 2 anos em que o Sporting foi campeão foi o melhor período que essa claque teve, porque à frente da claque estava quem estava. Adiante. Esses indivíduos são também responsáveis pelo Sporting não ganhar nada e continuarão a ser, porque a única coisa que eles querem, os seus líderes, é dinheiro. Não querem mais nada, eles só querem dinheiro e querem ter uma vida, portanto, como é que eu ia dizer, recheada de prazeres e sem terem muita chatice. Contando para isso com a colaboração das direções do clube, das sucessivas e da polícia, obviamente. Da polícia, digo a polícia que faz o serviço nos jogos do Sporting. Bom, e então, posto isto e vendo toda essa situação, nós na altura, nós não, o pessoal da rapaziada da cúpula decidiu mandar um e-mail dirigido ao presidente Bruno Carvalho para alertar para aquilo que estava a passar. Acontece que, recentemente, alguns gajos desse grupo, aliás, ao Sporting, creio que é um grupo, não sei se é um grupo real, se é um grupo virtual, apenas de internet, entrou em contacto connosco a dizer se nós tínhamos alguma coisa contra o presidente Bruno Carvalho e o pessoal da cúpula respondeu, porque eu vi a resposta, a dizer que não, nós não temos nada contra ele, nem a favor dele. A única coisa que nós temos contra ele foi que uma vez foi enviado um e-mail para ele e que ele não só não nos respondeu, como ainda foi dizer às claques, ou seja, foi mostrar o nosso comunicado às claques e tendo feito com que as claques, imediatamente nos dias seguintes, emitiram um comunicado assinado pelas 4. Bom, então eu vou pegar primeiro nessa questão e vou dizer o seguinte. Então, se ele não viu, alguém viu. Disseram-nos que o Geraldes tinha acesso ao e-mail dele. Então, se o Geraldes tinha acesso ao e-mail dele, e ele diz que não foi, foi o Geraldes. Mas isto é assim, como andam zangados, porque andam com as bufas por causa do processo de Alcochete, obviamente vão largar um no outro para se tentarem escapar. Não vamos aqui estar a fazer juízo de valor se alguém esteve envolvido ou não, isso a Justiça fará o seu trabalho. A verdade é que alguém teve acesso ao e-mail e ele diz-nos que ele não foi, ele não nos responde. Então, se não foi ele, foi o Geraldes. Ou se não foi o Geraldes, foi o outro que era o oficial de ligação aos adeptos, que agora por acaso até está preso. Algum deles foi, estão a entender? E a grande verdade é que a prova que alguém viu é que saiu esse comunicado passado 3 ou 4 dias, um comunicado assinado em conjunto. Esse comunicado eu nem acredito que tenham sido as claques a escrever, acredito que tenha sido precisamente algum desses, para, tipo, isolar as claques da questão da rapaziada, mas é que a rapaziada não quer ser claque, nem quer ter nada a ver com as claques. Aí é que está a questão. Portanto, para nós, aquele comunicado nem aquece, nem arrefece. A grande questão é que a nossa indignação foi com o facto do Presidente não nos ter sequer respondido e ter feito aquela manobra vergonhosa, uma manobra cobarde, que não sabemos se foi ele, se foi outro qualquer, mas para ele ou para outro que estejam aqui a ver, fica aqui o nosso repúdio e dizer também que, obviamente, que as claques vão sempre assinar tudo aquilo que vocês façam, porque eles são obrigados a isso, porque se não assinarem, acaba-se o pilim e eles querem o pilim, obviamente. Então, se bem cagando se o Sporting ganha ou não, isso é outros 500 paus. Interessa é o dinheiro e então, agora vocês têm que assinar aqui a dizer que aqueles estão maus e que não prestam. Então a gente assina, pronto. E então, por essa questão, a gente ficou na altura, alguns de nós ficaram contra ele, outros não. Eu, pessoalmente, volto a dizer, não tenho nada contra ele em termos de coisa, para além de que ele, obviamente, ele é que cavou a sua própria sepultura, mas essa foi, de facto, uma machadada um pouco nem se trata em relação, porque a gente nunca teve relações com ninguém, com ninguém de direções. Uma machadada na confiança que a gente podia ter em termos do trabalho que estava a ser feito. E logo aí nós reparámos que havia ali mais qualquer coisa entre a direção e as claques, para além da mera relação de direção-claque. Existia ali mais negócios escuros, existem,
e essas questões serão todas provavelmente reveladas em breve, depois da conclusão dos inquéritos e desta investigação toda que está a ser feita sobre Alcochete. Então, posto isto, e para não vos chatear mais, eu vou ler o comunicado que a rapaziada fez na altura e depois a gente vai terminar o direto de hoje, que foi este direto que mandaram ontem abaixo. Hoje ainda não mandaram, deve ser porque eu estou a falar calmo, mas eu vou ler então o comunicado. O movimento Rapaziada em 1906 nasceu de forma espontânea e tem como principal objetivo a defesa incondicional do Sporting Clube Portugal. Desde o início da nossa atividade, promovemos ações contra inimigos externos do nosso clube, o que fez com que muitos se identificassem com a nossa luta, que no fundo é comum a todos os verdadeiros sportinguistas. Contudo, apesar de muitos se identificarem com o nosso movimento, não fomos bem aceitos em todos os círculos. Sabíamos que a nossa atuação geraria anticorpos dentro do clube, pois também nunca nos coibimos de criticar aquilo que dentro do mesmo não ia de encontro aos interesses maiores do Sporting Clube Portugal. A primeira frente de resistência acabou mesmo por vir do interior do nosso clube. Comunicados de duas claques afetas ao Sporting vieram rotular-nos e ostracizar-nos, difamando e denegrindo os reais propósitos do nosso movimento. Alguns sportinguistas cometeram até a infâmia de tirarem fotos com pertences a objetos da rapaziada 1906 como conquistas, entre os quais se destaca um indivíduo que uns meses antes deixara Marco Ficini entregue à morte no Alcatrão na fria e longa noite de 21 para 22 de abril de 2017, mas que agora se gabava de conquistar, entre aspas, algo ou outros que são adeptos do seu clube. Também circularam na internet fotos de um mural na casinha da JL com fotos de membros que supostamente eram da rapaziada 1906 num ato cobarde de caça às bruxas. Sentimos-nos na obrigação de esclarecer que para pertencer à rapaziada 1906 não é preciso pagar cotas, comprar ingressos a um preço inflacionado, fazer o culto do chefe ou bater em consórcios sportinguistas só porque eles têm uma opinião, cor de pele ou setor diferentes. Todos são bem-vindos desde que coloquem de forma inequívoca os interesses do Sporting à frente de qualquer interesse pessoal. Não admitimos que negócios de tráfico de droga ou qualquer outro tipo ilícito de enriquecimento se sobreponham à integridade física de camaradas sportinguistas. Quem partilha de um modus vivendi em que o Sporting está acima de tudo, está ao nosso lado, seja ele membro da JL, Dux e Torcida Verde Brigada ou um sócio adepto. Posto isto, temos algumas questões que gostaríamos de ver respondidas. Obviamente preferíamos que as nossas dúvidas fossem desfeitas entre portas, mas o nosso presidente optou por não respeitar o cargo que ocupa, nem os nossos fundadores, e mais uma vez decidiu fazer fumaça, deixando os GOA, grupos organizados de adeptos, responder a uma carta que lhe endereçámos pessoalmente. Não escondemos que o apoiamos e que olhamos para os seus mandatos como globalmente positivos, mas jamais permitiremos que sequestre o Sporting. É uma coisa que nos chateia, ou o deixa à deriva de interesses mesquinhos. Queremos que seja o timoneiro do nosso clube, um almirante. Como tal, não permitiremos marujos de água doce. Perguntamos, em Braga, elementos da JL espancaram indiscriminadamente elementos do Duxi. O que fizeram aqueles homens e mulheres para merecer tal ação? Porque é que é tão valorizado o facto dos GOA serem legalizados e tão pouco referenciado as suas atividades ilegais a coberto de elementos da estrutura diretiva? Qual a função do ex e atual OLA, oficial de ligação aos adeptos, no dia-a-dia do clube? É a formiga do Mustafa ou o carriço do presidente? Qual é a posição do Ministério da Administração Interna e da Direção-Geral da PSP perante o comportamento cúmplice dos seus elementos quando da sua atividade de spotter? Ter a claque controlada justifica compactuar com tráfico de droga e criminalidade organizada? E porquê é que o líder de uma das claques do nosso clube ainda se pavoneia como intocável dentro do Sporting quando foi cúmplice de Paulo Pereira Cristóvão, sócio expulso e bem do nosso clube? Não haverá aí incoerência e uma dose pouco saudável de hipocrisia? Será que os fins justificam os meios? São perguntas incómodas, não os escondemos. Mas a bem do Sporting Clube Portugal temos de as fazer. Nós queremos o Sporting campeão em todas as modalidades e queremos a tal união de aço para chegar a esse fim. Mas atualmente não é isso que vemos. Basta estar atento à curva em dia de jogo. Uma descoordenação gritante em termos de cânticos, muitas vezes havendo sobreposição entre os vários grupos. Em suma, uma metáfora do clima que atualmente se vive naquele espaço. Para terminar, reiteramos mais uma vez que não somos uma claque, nem pretendemos tirar o lugar a ninguém. Somos um movimento de sportinguistas militantes que querem o melhor para o seu clube. A militância é algo a que o Presidente já por várias vezes apelou. Se isso implicar olhar para dentro da nossa casa, não nos iremos coibir de o fazer. Nos interesses maiores do Sporting Clube Portugal, não podemos compactuar com as situações por nós expostas. Queremos união, mas uma união verdadeira, bem alicerçada, onde a camaradagem e o sportinguismo são valores presentes e inequívocos. Não somos destabilizadores, somos sportinguistas preocupados com o clube, que faz parte da vida de 3,5 milhões de pessoas. Não queremos poleiro,
dinheiro ou poder. Apenas queremos um Sporting Clube Portugal digno dos seus fundadores. Neste momento decisivo, é no presente que se pedem atitudes. Mas será a história que se encarregará de fazer o seu juízo. Pedimos que todos os visados sejam dignos dos pergaminhos centenários deste clube. O clube de Francisco, José e António Strompe, José Alvalade e seu avô Visconde de Alvalade, bem como todos os seus sucessores que deram um pouco de si ao nosso clube. Nós somos a rapaziada 1906, o Sporting é de todos. Então, foi este o comunicado que foi enviado naquela altura para todos. Rapaziada, terminou o direto de hoje. Obrigado por terem estado aí. O Panelas Boca Tábua. Para a semana, novo direto. Quem quiser, mande e-mails. Terão direito ao contraditório. Alguém que se tenha sentido tocado aqui pelos textos que foram enviados. Em relação aos outros que eu toco pessoalmente, o contraditório deles vai ser aqui. Ainda não acabou. Vou-vos perseguir até morrer. Portanto, vão levar comigo até morrer. Fiquem a saber. Não vão dormir descansados mais nenhuma noite. Há vários. Ainda não disse o nome de todos. Quem tiver informações sobre aqueles que eu já pedi, mandem para nós, que é sempre um prazer nós termos. E Mortal Lampionagem, que isso é que é mais importante do que tudo. E pronto, o Panelas Boca Tábua. Eu estou todo contente. Para mim é uma maravilha. E viva o Sporting. Mortal Lampionagem. Forte abraço, rapaziada. Fui. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos